Olá, mulheres que acompanham o programa Mestras do Bem. Mulheres da Terceira Igreja, de Belo Horizonte e de todo o Brasil. Sejam bem-vindas a mais um episódio do programa Mestras do Bem. No programa de hoje, o tema será Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos uma convidada muito especial. Ela se chama Ruth Sperber. Ruth é casada com o reverendo Antônio Sperber, é mãe de 5 filhos e tem uma caminhada ministerial muito rica. Fiquem agora com a nossa convidada. Seja bem-vinda, Ruth Sperber, ao programa Mestras do Bem. Olá, mulheres que participam do programa Mestre do Bem. A graça e a paz do Senhor Jesus. É para mim um privilégio tomar parte neste programa. Eu me chamo Ruth, sou casada com o reverendo Antônio Sperber há 54 anos. Temos 5 filhos, todos casados, 10 netos e em junho chega mais uma neta. E 3 netos já são casados. Estamos agora esperando pelos bisnetos. Hoje o nosso tema é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Vamos recordar um pouco sobre o autor desta afirmação. A sua história é fascinante. Josué, filho de Num, tinha descendência na tribo de Efraim. Efraim era filho de José, neto de Jacó e bisneto de Abraão. No livro de Números, nos capítulos 13 e 14, vemos um dos relatos mais marcantes da vida de Josué, quando ele foi convocado por Moisés para fazer parte dos 10 espias, homens de confiança que foram à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, prometida pelo Senhor Deus. Desde Abraão ao povo de israelitas, para descobrirem quem eram os seus habitantes. Quando voltaram, trouxeram a Moisés alguns dos frutos da terra, dentre eles caixos de uvas tão grandes que necessitavam de 2 homens para carregá-los, pendurados em uma vara. Estes eram para mostrar ao povo que realmente a terra era muito boa, como Deus havia descrito em sua promessa. Mas 10 dos espias afirmaram: o povo que mora lá é grande e forte. Seremos mortos se tentarmos tomar a terra. Com essa afirmativa, o povo se revoltou contra Moisés e Arão e temeu enfrentar os desafios para possuírem a terra de Canaã. Enquanto Josué e Calebe tentavam apaziguar a revolta dos israelitas, afirmando: não tenham medo, Deus está conosco, será fácil tomar a terra. Deus se agradou da fidelidade e obediência de Josué e Calebe e fez uma promessa por causa da infidelidade e desobediência dos 10 espias e da rebeldia também do povo, de que os filhos de Israel, de 20 anos para cima, que saíram da terra do Egito, não entrariam na terra de Canaã, mas todos cairiam mortos no deserto. O povo peregrinou 40 anos pelo deserto, até que Deus ordenou a sua entrada na terra prometida. No livro de Josué, Moisés era morto e Deus convoca-o para seu sucessor,
Vejamos o que Deus ordena a Josué no seu livro, capítulo 1, o verso 1 até o verso 9. Mas hoje vamos ler somente o verso 7 e o verso 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué conhecia muito bem todas as leis e mandamentos dados por Deus a Moisés, principalmente o que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Desde que Josué se tornou líder de Israel e conquistou a terra prometida, ele se manteve fiel a Deus e buscava a sua orientação em tudo o que fazia. Esse foi o segredo do seu sucesso, e o seu exemplo ajudou o povo israelita a se manter fiel a Deus e ao longo de toda a sua jornada, na conquista de grandes e poderosas cidades, de povos valentes e preparados para a guerra, e onde conseguiu chegar, sempre foi vitorioso. Agora Josué já está em idade avançada e sentia que a sua morte estava próxima. Ele sabia que o povo ainda teria que enfrentar algumas nações pagãs e idólatras. E como essas nações enfrentariam esses obstáculos e desafios? Sabiamente Josué reuniu primeiramente os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais e disse-lhes: E vós, já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas as gerações por causa de vós? Porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Josué nunca considerou mérito nenhum seu as vitórias alcançadas, mas do Senhor Deus de Israel. Ele dá testemunho de tudo que o Senhor fizera aos filhos de Israel através do cumprimento de sua aliança para com o povo, e descreve a fidelidade do Senhor Deus, dizendo: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Em segundo lugar, Josué reuniu todas as tribos de Israel juntamente com os líderes e narra tudo que o Senhor Deus fez desde Abraão até a entrada da terra prometida, e como o Senhor os sustentou no deserto e os livrou com mão poderosa. Também lembrou de todas as vitórias alcançadas depois que partiram das campinas de Moabe até atravessarem o rio Jordão, fazendo-os reconhecer que todas as vitórias foram dadas pelo Senhor, como está escrito em seu livro no capítulo 24, 13, que diz o seguinte: dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Perante todas essas maravilhas realizadas por Deus,
Josué exorta o povo a servi-lo com fidelidade e sinceridade de coração. Neste discurso de Josué, observamos que a figura central é o Senhor. E o propósito principal da sua mensagem é esclarecer ao povo como servi-lo verdadeiramente. Neste discurso, ele emprega pelo menos 15 vezes a palavra servir. E no capítulo 24, 15, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com essa afirmação, Josué estava renovando seu compromisso com o Senhor Deus. Em primeiro lugar, Josué disse eu, depois a família. Ele era um líder de vida pautada nos ensinos da Escritura Sagrada, líder tanto do povo como da família. Ele conhecia e confiava na família que tinha, por isso podia responder por ela. Quando olhamos a realidade da Bíblia, o rei Davi nunca desviou sua adoração a outros deuses, mas foi descuidado com a orientação certa de seus filhos no caminho do Senhor. E quantos sofrimentos vemos na família desse grande rei, que foi segundo o coração de Deus. Davi podia dizer eu, mas não podia falar por a sua família. Curioso que a Bíblia não registra quem era a esposa de Josué, nem de seus filhos, nem netos, e ou mesmo seus parentes. Mas uma coisa é certa, ele tinha autoridade para afirmar eu e a minha casa. É bom lembrar que na Bíblia a ideia de família é expressa através de alguns termos hebraicos e gregos que são traduzidos por palavras como casa, parentes, clãs, lar, os da casa e até também família. No Novo Testamento, em Atos 16, 14 e 15, nos fala da conversão de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Paulo a evangelizou, ela recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e foi batizada, não só ela, mas toda a sua casa. Também nesse mesmo capítulo, no verso 31, Paulo e Silas respondem ao carcereiro de Filipos, quando ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E eles respondem: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Voltando ao nosso tema, podemos concluir algumas verdades sobre o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, uma família ao serviço do Senhor. Essa expressão nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar, alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor, alcançar a satisfação dentro do lar, tendo como objetivo a glória de Deus, servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Mas nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras. A segunda verdade é uma liderança começa no lar ou em casa. A liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Josué não era líder só de Israel, mas principalmente da sua própria casa. Era líder que se preocupava com uma liderança de todo o povo. E ele não só preocupava em grandes multidões, mas
preocupava principalmente com a sua casa. Em terceiro lugar, nós podemos ver uma família comprometida com a sua unidade. Nos ensinos que nós podemos tirar dessa expressão, que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para o individualismo egoísta. Josué não era aquele preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos que dependiam dele. Por isso, ele não disse, eu servirei o Senhor, mas ele disse, eu e a minha casa. A quarta expressão quer dizer, a pessoa que serve ao Senhor deve ser exemplo. Josué era exemplo para a sua família, para o povo também. Tinha autoridade sobre todos, pelo seu exemplo de fidelidade e obediência. Josué não era o tipo de pessoa que diz, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ele não disse, minha casa servirá ao Senhor, mas colocou-se em primeiro lugar, eu. Não no sentido de ser um egoísta, mas por ser o exemplo para todos os que estavam debaixo da sua autoridade. Muitas pessoas hoje querem que seus familiares sirvam ao Senhor, mas elas próprias não servem de exemplo. O exemplo de Josué não ficou só nos limites da sua casa, mas levou todo o povo a declarar também, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Josué 24, 16 e 17. Uma casa alicerçada na Bíblia ama e serve ao Senhor. Essa é a quinta verdade. Como já dissemos, Josué não só conhecia as leis dadas por Deus através de Moisés, mas era extremamente obediente a elas. Vejamos algumas delas em que ele se alicerçou para, com autoridade, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa era uma lei que era não só para o chefe da casa, mas também para toda a sua família. Hoje, poderíamos dizer, não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É verdade. Nossa bênção hoje é muito maior do que a de Josué. Em Mateus 5,17, Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Vivemos hoje num mundo em que tudo é muito fácil e tudo é muito livre. Em segundos podemos nos comunicar com o mundo inteiro e tudo que pensamos já está pronto. Com um clique, a mídia nos oferece rapidamente, mas estamos vivendo num mundo de incerteza, insegurança e grande medo com essa pandemia que tem tomado conta do mundo inteiro. E que podemos fazer em benefício das outras pessoas? Mas hoje o que precisamos saber para ter essa segurança em nossa vida
Está escrita em Mateus 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o seu Filho para que nós tivéssemos a segurança da vida eterna. Ele veio morrer na cruz, pagar a culpa dos nossos pecados. E ele não ficou morto, isso é maravilhoso, ele ressuscitou para nos dar a garantia da vida eterna. Isso é simplesmente maravilhoso e que nós precisamos transmitir para os nossos filhos e para as pessoas com as quais nós vivemos. E então nós podemos perceber que quando Jesus ressuscitou, ele afirmou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje temos essa bênção de estar debaixo da graça. E essa graça nos foi dada somente pelo amor de Deus e por Jesus que se entregou na cruz por nós. Hoje a nossa gratidão se expressa na fidelidade nossa em obedecer e amar a Jesus e aos seus ensinos. Mas para isso temos que conhecê-lo e recebê-lo como nosso Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando isso acontece, o nosso desejo é de servi-lo mais e mais. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai me honrará. Então podemos afirmar que o primeiro passo é seguir a Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo passo é ter intimidade com ele e o Pai. E isso só é possível quando temos uma vida devocional baseada na leitura e meditação da Bíblia e na oração. Quando Jesus estava para ser entregue nas mãos dos pecadores, ele consola os seus discípulos com este registro. João, capítulo 14, 16 a 31. Que não os deixaria órfãos, mas que rogaria ao Pai, e ele mandaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e estaria para sempre com ele. Se você quiser, pode ler como é maravilhoso o restante parte desse capítulo. Lá em Efésios 1:13, o apóstolo Paulo afirma que aquele que ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crer nele, será selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E esse mesmo Paulo afirma em Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas bênçãos nós temos de estar debaixo da graça. Essas maravilhas que a Bíblia nos ensina, podemos concluir que nós também podemos afirmar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não estamos mais debaixo da lei como Josué, mas da graça, e ainda temos o Espírito Santo como nosso orientador. E tudo isso é graça. No Velho Testamento, a autoridade era dada somente a homens, em casos especiais, a algumas mulheres. Mas pela graça de Jesus, nós, todas as mulheres que recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, temos um privilégio especial, como está em 1 Coríntios 7:14, a primeira parte. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa.
E em 2 Timóteo 1,5, Paulo disse: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Esse é um dos grandes privilégios que nós temos como mulheres cristãs, transmitir a todos os nossos familiares a fé em Cristo Jesus. Encerrando essa mensagem, quero encorajar a todas as mulheres, mediante aos ensinos da Bíblia, a ter esse privilégio de dizer como Josué: eu e a minha casa. E incentivar aquelas que não têm o hábito de fazer o culto doméstico, que use um horário reservado para com a sua família, ler a Bíblia e orar juntos. Orar um pelos outros, louvar a Deus e glorificar o seu nome pelas bênçãos recebidas. Quero compartilhar com vocês um momento muito especial da nossa casa. Nossos filhos ainda eram bem pequenos e o nosso mais novo tinha apenas 4 anos. Um dia, um pastor chegou em nossa casa com um brochinho do Evangelismo Explosivo, que são 2 perguntas. E meu filho, muito curioso, perguntou: pastor, o que significa isso no seu paletó? E ele disse: se você me deixar fazer as 2 perguntas, eu te conto toda a história. E ele disse: pode fazer. E o pastor lhe perguntou: quando você morrer, você tem certeza que vai para o céu? E ele imediatamente: tenho. Eu falei: então vou te fazer a segunda pergunta. Por que Deus pode te deixar entrar no céu? E ele pensou e disse: porque Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados e ressuscitou para me dar a certeza da salvação. O pastor ficou assim encantado e disse: não preciso, meu filho, te contar mais nada, você já sabe de tudo. Mas a preocupação foi muito grande. E os demais filhos? Já têm essa certeza também? E para surpresa nossa, os demais filhos que já eram líder de UPA, líder de UCP, ainda não tinham segurança da vida eterna. E esse filho nosso aceitou a Jesus em uma escola bíblica de férias. E nós transferimos a nosso culto doméstico para uma agência de evangelização. E hoje nós agradecemos muito a Deus. Tivemos muitos e muitos horários de culto doméstico, até o horário da 1h da manhã, quando o nosso filho chegava em casa do trabalho. Mas essa bênção nós temos. Todos os filhos estão aos pés do Senhor. Todos os nossos netos são integrados na igreja. E também aqueles que já se casaram têm esposas cristãs comprometidas com o Senhor. Isso para nós é a maior bênção. Depois de 54 anos de casados, olharmos para trás e ver que toda a nossa família está integrada no caminho de Jesus. E com muita autoridade nós podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E concitamos a cada mulher que também possa, aos pés de Jesus, ter essa certeza dentro do seu lar. Que Deus abençoe a cada uma. Amém. Ruth, gostaria de te agradecer por essa palavra abençoada. Foi um tempo muito rico para nós mulheres. Mulheres, a Ruth deixou um desafio para nós, para a gente fazer aí durante a semana e a gente certificar, para a gente aprender, executar todo esse conhecimento que a gente aprendeu hoje. E eu vou ler para vocês, tá? Olha só. Para você que acompanha o programa Mestras do Bem, o desafio que proponho é: escolha uma família e ore por ela todos os dias da semana.
Ao final dessa semana, entre em contato com essa família, ofereça ajuda de acordo com a necessidade dela. Ou então envie um mimo. Pode ser uma flor, pode ser um bolo, pode ser até um pano de prato, qualquer coisa, qualquer agrado para essa família. Convide-a também para conhecer e participar das atividades da igreja. Muito legal, né, mulheres? Vamos fazer isso? Vamos colocar em prática esse desafio? Então, escolha, pense aí na família que você deseja abençoar e orar. Um grande abraço a todas vocês. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Eu espero vocês no próximo encontro, na próxima semana, para mais um episódio do programa Mestras do Bem. Fiquem com Deus.